Olá, sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Esta é já a 9ª lição e nela vamos abordar o tema do livre-arbítrio na salvação. Vamos então preparar-nos para tomar boas decisões, entre elas fazer a boa escolha, que é entregar o comando das nossas vidas ao Criador por meio do Senhor Jesus Cristo. E a única coisa que nos é exigido é a fé bíblica. Nesta 9ª lição, vamos dividi-la em 3 tópicos. O primeiro, vamos falar sobre o livre-arbítrio como um dom de Deus. No segundo tópico, abordaremos a necessidade da graça. No terceiro tópico, falaremos sobre a salvação como sendo uma escolha capacitada pela graça. Com destaque também para verdades bíblicas e princípios espirituais, transculturais e perguntas de reflexão no final, e terminaremos com uma oração. Começar por dizer que há uma tensão que percorre toda a revelação bíblica e que não pode ser resolvida com simplificações humanas. Deus é absolutamente soberano na salvação e o homem é verdadeiramente responsável pelas suas escolhas. Se exagerarmos um dos lados, a soberania, por exemplo, caímos em erro. Se negarmos o outro, a responsabilidade humana, distorcemos o Evangelho. O tema do livre-arbítrio na salvação obriga-nos, então, a caminhar com humildade, amor à verdade revelada e reverência ao Criador. Não estamos diante de mera especulação filosófica, mas diante de uma realidade que diz respeito ao caráter de Deus, à condição humana e ao próprio significado da graça. Por isso, iremos fazê-lo com calma, mas dando passos firmes na direção certa. Antes de nos debruçarmos sobre o que é livre-arbítrio, precisamos entender o que é arbítrio. O termo arbítrio deriva do latim arbitrium. Na sua essência, refere-se à faculdade da vontade. É a capacidade mental e espiritual de julgar, decidir ou escolher entre diferentes opções. Por exemplo, a faculdade de decidir. O arbítrio é um mecanismo da escolha. E isto é o que nos distingue dos animais que agem predominantemente por instinto, ou o que nos distingue das máquinas que agem por programação. Ter arbítrio significa que o ser humano possui uma consciência. O arbítrio está na consciência. Significa então que o ser humano possui uma consciência capaz de processar informações e emitir um veredicto sobre o que deve ou não fazer. Agora, quando acrescentamos o adjetivo livre, estamos a qualificar a condição dessa vontade. E é aqui que a teologia, a disciplina bíblica e a antropologia bíblica se tornam fascinantes. E a teologia, então, explica-nos que o livre, o adjetivo livre, indica que a escolha não é determinada por forças externas irresistíveis, como o destino ou o fatalismo, nem por uma necessidade biológica absoluta. Por outro lado,
No contexto cristão, ser livre não significa que o homem é independente de Deus, mas que a sua decisão é autêntica. Isso é que é ser livre. Deus, na sua soberania, decidiu não violar a vontade humana, permitindo que a resposta ao seu amor seja genuína. Deus fez homens, não fez máquinas. A relação, então, entre o substantivo arbítrio e o adjetivo livre é o que define a nossa responsabilidade diante do Criador. O arbítrio sem liberdade significa escravidão. Após a queda, o homem mantém o seu arbítrio, ou seja, a capacidade de querer e de fazer escolhas. Mas a sua liberdade está comprometida pelo pecado. Então, ele escolhe, mas escolhe sempre o que lhe agrada, egoisticamente. E o que lhe agrada está corrompido, está contaminado, conforme nos diz João no seu Evangelho, no capítulo 8, versículo 34. Então percebemos que é preciso sermos capacitados para fazer boas escolhas. E é aqui que entra a graça preveniente. Mais à frente vamos entender melhor este assunto. A graça não nos dá um novo arbítrio, mas liberta o arbítrio que estava escravizado. A graça devolve ao arbítrio a qualidade de ser livre para responder ao chamamento de Deus. Resumindo esta introdução, o arbítrio eu penso sempre no árbitro quando falo no arbítrio. E de certa forma é isso mesmo. Penso no árbitro que está em campo, é ele que toma as decisões. Então, o arbítrio é o motor da nossa vontade. A liberdade é a condição desse motor. Sem a graça, o motor só anda numa direção. E essa direção, infelizmente, é afastando-se cada vez mais de Deus. Mas com a intervenção da graça divina, a direção da vida eterna torna-se uma possibilidade real de escolha. Vamos então entrar na lição propriamente dita e vamos fazê-lo passo a passo, sem pressas, mas com determinação. Vamos perceber então como é que tudo isto acontece. Neste primeiro tópico, vamos então abordar o livre-arbítrio como um dom de Deus. Entenderemos que o livre-arbítrio faz parte da dignidade com a qual o Deus criou o ser humano. Nós fomos criados com liberdade moral, o que nos torna responsáveis pelas nossas decisões diante de Deus. Então, a doutrina do livre-arbítrio começa não na queda, mas na criação. Em Gênesis, no capítulo 21, 26 a 28, e vamos deixar que a palavra de Deus fale ao nosso coração. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra.
A imagem de Deus no homem inclui racionalidade, consciência moral e volição, ou seja, querer, vontade. A vontade humana não é uma força autónoma desligada da natureza, mas ela é a expressão da própria constituição moral do ser criado. A liberdade original do homem era liberdade moral verdadeira. Ele tinha a capacidade de obedecer ou desobedecer. Então, diz-se que tinha arbítrio, a faculdade de arbitrar, de decidir. Voltemos então à ilustração do árbitro de futebol, não é? Então, a ordem dada no Éden pressupõe possibilidade real de transgressão. Se não houvesse alternativa, o mandamento seria ilusório, seria falso, seria mentira. Portanto, a responsabilidade moral humana é inseparável da liberdade concedida por Deus. E Deus jamais violará a nossa liberdade. Então, o que é agora, vamos entender o que é agora livre-arbítrio. Entendemos então que o livre-arbítrio é a capacidade concedida por Deus ao homem de fazer escolhas conscientes e voluntárias entre o bem e o mal, bem como a capacidade do homem obedecer ou rejeitar a vontade divina. Deus não nos criou como se fôssemos robôs programados para a obediência automática, mas criou-nos com um propósito amoroso, para um relacionamento baseado em amor e num amor voluntário. Assim, o livre-arbítrio permite uma relação autêntica, dá valor moral à obediência, fundamenta a responsabilidade humana. Concluímos que sem possibilidade real de escolha não haveria amor verdadeiro, apenas imposição. O erro moderno consiste em confundir liberdade com autonomia absoluta. Biblicamente, liberdade é a capacidade de agir segundo a natureza, em harmonia com a ordem divina. E na criação, essa natureza estava harmonizada com Deus no início. O homem nunca foi autoexistente, mas foi criado por Deus. Nem autolegislador, não. Foi Deus quem lhe delegou essa autoridade. Portanto, a sua liberdade do homem, sempre foi derivada de Deus, dependente de Deus e exercida dentro da ordem criada. O homem, podemos dizer, sempre teve de prestar contas ao seu Criador, pois foi-lhes dado domínio para governar sobre a criação como seu representante. Mas essa harmonia foi interrompida e quebrada. E assim, com a entrada do pecado em Adão e Eva no Éden, ocorreu uma mudança radical na disposição interior do homem. E, portanto, a vontade não foi destruída, aniquilada, mas foi inclinada. E aqui é crucial distinguir entre liberdade natural e liberdade moral. O homem continua a possuir uma liberdade natural, ou seja, ele escolhe livremente, ele decide, ele age, ele toma decisões. Mas perdeu a liberdade moral no sentido de quê? De ter uma inclinação para o bem. Ele perdeu a possibilidade de fazer boas escolhas à luz do Evangelho, segundo os princípios espirituais. E a própria Bíblia nos mostra precisamente isso. Mais uma vez, vamos deixar que
o texto bíblico nos fala. Isaías, nos primeiros 3, 5 versículos, o que é que diz? Diz: o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque haveis ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz-nos: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Em Efésios capítulo 4, versículo 18 e 17, nós lemos: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Estes textos mostram-nos como o intelecto, as emoções e a vontade foram corrompidos, tornando-se incapazes de escolher o bem espiritual sem a graça divina. A corrupção é total no seu alcance. Afeta o intelecto, os afetos e a vontade. Isto significa que o homem não é espiritualmente neutro. Ele ou está no lado das trevas ou do lado da luz. Ele está no lado das más decisões ou das boas escolhas. A sua vontade está condicionada pela sua natureza caída. Ele continua a escolher livremente, mas escolhe segundo uma inclinação que o afasta de Deus. E ele não é forçado externamente a fazê-lo, mas é governado internamente por desejos desordenados. Coração enganoso, coração corrompido, inclinado para o mal, rebelde, contradizente. Portanto, a incapacidade espiritual não elimina a responsabilidade. Ou seja, apesar de termos estes desejos maus, de estarmos inclinados para o mal, nós é que somos os responsáveis por essas decisões. O homem não pode alegar inocência, porque a sua incapacidade é moral e não física. A verdade é que o homem não quer Deus, e essa recusa é culpável, condenável por Deus. E se é culpável, então é porque é responsável. E a Escritura insiste nesta linguagem da escolha. O homem tem liberdade de escolha, é responsável pelas escolhas que faz. Deuteronômio, capítulo 30, versículos 19 e 20, diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó.
E agora veja a atitude de Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitei fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, Josué teve liberdade para fazer a boa escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pela graça de Deus, eu também já fiz esta boa escolha. E o meu propósito e desejo é que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor. E este é o desejo que eu também tenho para ti. Que tu possas hoje entregares a tua vida a Cristo e decidires que tu e a tua casa servirão ao Senhor. Aqui encontramos uma verdade profunda, e é esta: a soberania divina não anula a responsabilidade humana. Estabelece-a, firma-a, decreta-a, porque Deus é Criador e legislador. O homem apenas responde diante dele. Chegamos agora ao segundo tópico desta lição: a necessidade da graça. Se a natureza humana está corrompida, incapaz de por si buscar a Deus por iniciativa própria, então a salvação não pode originar-se na vontade e desejos caídos em que o homem vive e está mergulhado, mas tem necessariamente de partir da iniciativa divina, por meio da sua graça oferecida em Jesus Cristo. Voltemos à palavra. João, capítulo 6, versículos 43 e 45. Respondeu-lhes Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tenha ouvido e aprendido, esse vem a mim. Assim surge a necessidade da graça a que chamamos preveniente. Esta é a resposta teológica à realidade da depravação a que reflete o estado miserável do homem. Vamos então examinar e entender este conceito da graça preveniente. Refere-se à ação amorosa e soberana de Deus, que antecede a conversão do pecador. Como é que isto se processa? Esta graça preveniente capacita o pecador a arrepender-se e a crer em Jesus Cristo. E trata-se de um alcance universal, pois ela é estendida e oferecida a todos. Se não, vejamos o que nos diz a Bíblia em Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século santa, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus,
o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, que este possa ser o novo desejo do nosso coração, o desejo de agradar a Deus, o desejo de boas obras. E então, como é que esta graça opera? Esta graça opera por meio do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Como diz lá em João, capítulo 16, versículos 8 a 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, a graça ilumina o entendimento e desperta a consciência e restaura de forma suficiente a capacidade de resposta ao Evangelho, preparando o coração para a fé e obediência. Mas repare, prepara, capacita, mas não decide pelo pecador, em lugar do homem. Essa decisão é responsabilidade do homem. Por isso, podemos afirmar que essa graça não é irresistível, mas que ela convida, mas não obriga, pois o pecador pode endurecer o coração e recusar o amor de Deus. Importa então compreender que esta graça não é mera informação externa. Não é apenas ouvir pregação. É uma ação interna do Espírito Santo que ilumina o entendimento e convence do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, esta ação do Espírito Santo não regenera automaticamente, mas remove, em primeiro lugar, a cegueira, de tal modo a tornar possível a decisão humana. Sem essa intervenção, a vontade humana permaneceria presa, escrava à sua inclinação pecaminosa. Mas com essa intervenção, a pessoa é colocada numa posição real de resposta. E não se trata, por isso, então, de mérito humano, mas de uma capacitação divina. Assim, concluímos que essa graça é resistível. E isto é um alerta que Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51, nos deixa. Diz assim: homens, isto é o discurso de Estevão, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Atos capítulo 7, versículo 51 demonstra que o Espírito Santo pode ser resistido. Isto aponta para a seriedade da resposta humana. Deus chama eficazmente no sentido de tornar possível a resposta, mas não força a nossa vontade. Em jeito de parênteses, permitam-me fazer aqui uma comparação e usar o mesmo tipo de raciocínio em relação à morte do Senhor Jesus, o qual morreu por todos os homens, verteu o seu sangue para a remissão de todos os pecados e ressuscitou para dar vida eterna a todos. Mas o seu sacrifício na cruz só se torna efetivo para aqueles que o aceitam por fé.
como suficiente Salvador e o confessam como único Senhor. Então, uma coisa é a graça estendida a todos, a capacitação que o Espírito Santo dá a todo homem pecador para se arrepender e crer, mas a decisão cabe ao homem. E, portanto, o homem pode resistir-lhe ou então abraçar a fé. Eu sei que esta lição vai longa, mas é um assunto demasiado sério para tratar com leviandade. E é um assunto em que os teólogos não se entendem. Por isso, precisamos de ir com humildade, mas com reverência e amor à verdade. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, nós lemos: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Repare que Jesus está à porta e bate. Isto chama-se graça preveniente, iniciativa soberana de Deus. Mas ele espera que alguém ouça a voz e abra a porta. Isto fala-nos da resposta do livre-arbítrio capacitado. Por isso, podemos perguntar: qual é a tua situação diante de Deus? Já foste iluminado por esta luz espiritual, por este convencimento do Espírito Santo, por esta capacitação divina? E se sim, vais continuar nas trevas ou decides vir para a luz, fazer boas escolhas na direção certa? Chegamos então ao último tópico desta lição: a salvação, uma escolha capacitada pela graça. Já percebemos então que a graça capacita-nos para escolher a salvação oferecida em Cristo Jesus. Em Efésios, capítulos 2, versículos 8 e 9, diz que, pela graça, sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A salvação é um presente de Deus, não é uma conquista humana. A salvação é, ao mesmo tempo, uma obra soberana da graça de Deus e uma resposta responsável do ser humano. A fé não é uma obra meritória, mas é o meio pelo qual nos apropriamos da graça. No Evangelho de João, capítulo 3, e versículos 16 e seguintes, nós lemos: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Este texto apresenta a realidade judicial, ou seja, que a condenação permanece sobre quem não crê. Isto implica que a incredulidade é também um ato, uma decisão moralmente responsável. Não há aqui neutralidade. Não podemos ficar em cima do muro. O homem não é condenado por falta de oportunidade, mas por uma rejeição declarada
da revelação do Filho. Assim, a salvação envolve cooperação a diferentes níveis entre Deus e o homem. A saber, Deus é a causa eficiente primária, que está na origem. E o homem é a causa instrumental secundária, ou seja, é aquele que recebe o dom pela fé. Isto é, toda a glória e soberania pertence a Deus, mas a resposta arbitrária pertence ao homem. Não poderíamos concluir esta lição sem refletir na consequência seguinte. É que este ato de soberania divina não acontece apenas no momento inicial, mas nós somos chamados a uma caminhada contínua, impulsionados pelo tipo de fé perseverante. Somos chamados a viver em perseverança contínua. A nova vida em Cristo exige decisões diárias, constantes, de fidelidade e de obediência. Vidas santas, retas e justas diante de Deus. Em Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13, nós lemos, e isto é uma instrução para nós: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Após a conversão, mantém-se a mesma dinâmica e tensão ao mesmo tempo. Se por um lado diz operai a vossa salvação, por outro lado diz porque Deus é o que opera. A perseverança é sustentada pela graça contínua, mas vivida por decisões reais e diárias. A vontade regenerada não é perfeita, mas é renovada a cada dia pela palavra. O crente continua dependente da graça, mas agora possui uma nova inclinação interior voltada para Deus. A perseverança não é autossustentação, mas é cooperação consciente com a graça sustentadora. Concluímos então esta lição com uma análise e uma defesa também apologética. Em resumo, podemos dizer que a salvação é uma obra totalmente graciosa de Deus, que não anula a nossa responsabilidade humana. Deus toma a iniciativa, capacita-nos pela graça preveniente e convida-nos a responder com arrependimento, fé e perseverança. Não esqueça, arrependimento, fé e perseverança. Como examinadores das Escrituras, defendemos essa doutrina. E, portanto, a abordagem desta lição evita os extremos do orgulho espiritual, ou seja, pensar que é por mérito humano que somos salvos, e evita também o fatalismo, ou seja, o homem não tem responsabilidade. É Deus que escolhe e o homem é obrigado a aceitar. Não. A ênfase na graça preveniente refuta a ideia de que o homem natural pode escolher a Deus por si mesmo, como se fosse espiritualmente neutro. A corrupção total descrita em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração, torna a intervenção divina essencial e indispensável. Então, devemos estar alerta contra doutrinas contrárias
e estranhas, porque virá tempos em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. E, portanto, devemos ficar no equilíbrio, não nos extremos. No equilíbrio bíblico entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio do homem. Que examinemos então o nosso próprio coração à luz desta verdade, não apenas para compreender, mas para obedecer, reverenciar e adorar ao Criador. Queria então contribuir para que fizesses uma reflexão. Reconheces que o teu coração, por si mesmo, não tem a capacidade de buscar a Deus? Consegues perceber a ação da graça de Deus, pela graça preveniente na tua vida, despertando a tua consciência para a necessidade da salvação? Estás pronto para responder ao convite de Deus, arrependendo-te dos teus pecados e crendo em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 10 e versículo 13 que quem invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, se crês no coração que Deus o ressuscitou dos mortos e com a tua boca confessares a Cristo Jesus como o teu Senhor, serás salvo. A minha pergunta é se desejas invocar o nome do Senhor Jesus agora para ser salvo. E se essa tua decisão é um sim, eu quero convidar-te então a fazer esta oração de entrega por fé ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, reconheço que sou pecador por natureza e por inclinação e por desejo próprio e por decisão minha. Eu te peço perdão. Eu reconheço que preciso de Ti para fazer boas escolhas. Reconheço que preciso de Ti para ser salvo. Quero pedir-te que sejas o Senhor da minha vida. Que venhas, Senhor, libertar-me da escravidão do pecado e do domínio das trevas, da escravidão em que Satanás me mantinha preso. Eu quero libertar-me dessas amarras. Eu decido hoje mesmo aceitar-te como o meu libertador. Eu decido hoje mesmo aceitar o teu perdão, aceitar a tua cura, a tua libertação. Eu creio no teu sacrifício na cruz em meu lugar, onde pagastes o preço pelo meu pecado, onde pagaste a condenação do meu pecado e ressuscitastes para me dar vida e vida eterna. E eu te aceito agora, eu aceito essa vida agora. Torna-me teu filho, salva-me, liberta-me. Eu quero servir-te com fidelidade, com perseverança. Eu quero responder ao teu convite com um sim. Aceita-me na tua família e vem ajudar-me a permanecer fiel à tua palavra todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Agora que fizeste esta oração de fé, tornaste-te um filho de Deus. Agora és dele, pertences-lhe e nada nem ninguém te poderá arrebatar das suas mãos. Continua a meditar nas palavras deste livro, a Bíblia Sagrada, e ora a Deus, fala com Ele e junta-te com outros cristãos que tenham a mesma fé para que sejais fortalecidos, encorajados e consolados. Que assim seja e até à próxima lição, em nome do Senhor Jesus.